E a Operação Lava Jato entra na 9ª fase, sem prazo, para que as investigações sejam encerradas. Você vai entender agora o que é a operação e como funcionava o esquema de corrupção. Você sabe o que é a Operação Lava Jato? Não. Já ouviu falar? Não. Operação Lava Jato? Não. Faz nem ideia? Nem ideia. Não sabe que está envolvendo corrupção? Não. Conta pra gente, você sabe o que é a Operação Lava Jato? Não. Que memória curta, hein? Não deveria ser assim, afinal causa até um certo constrangimento, pelo menos para quem sabe do que se trata. Vergonha que no nosso país desse jeito. Por quê? É corrupção. É roubo de Petrobras, roubo de tudo que é tipo. É como um livro de ficção com incontáveis volumes, mas a fraude é verdadeira e antiga. De acordo com as investigações, teria começado há quase 20 anos. Poucos sabem como e onde tudo começou com a Operação Lava Jato. Operação da Polícia Federal, que foi deflagrada aqui em Brasília, lá no posto da Torre, e descobriu a corrupção na Petrobras. Foi isso mesmo, dia 17 de março do ano passado. A investigação veio à tona e as irregularidades se tornaram públicas. O desvio de recurso público chega a 10 bilhões de reais. Foram realizadas apreensões de carros de luxo, joias, quadros valiosos e armas. A cada fase da operação vai ficando mais difícil contar quantas pessoas estão envolvidas, sendo investigadas e indiciadas. Inicialmente, 17 suspeitos foram presos, inclusive Alberto Youssef, doleiro suspeito de comandar o esquema, e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Entender essa história é como montar um grande quebra-cabeça. O doleiro Alberto Youssef teria ligações com Paulo Roberto Costa. Grandes empreiteiras formavam um cartel e combinavam o preço de uma obra para a Petrobras. Fechavam contratos superfaturados em um mercado sem concorrência. O superfaturamento era dividido entre executivos da Petrobras e operadores do esquema. Operadores que repassavam valores para agentes políticos. 3 partidos teriam recolhido propinas de até 3% dos contratos fraudulentos. E dessa forma, supostamente, campanhas eleitorais seriam financiadas. Segundo este advogado, esse é um trabalho do judiciário que não tem data para terminar. A Operação Lava Jato vai envolver autoridades, juízes, tribunais por muitos anos. Ela atinge diversos fatos, todos oriundos de contrato da Petrobras, durante muitos anos, e para cada fato, derivado de um contrato que teve desvio, vão ser apurados os responsáveis, isso vai gerar um processo. Já há mais de 40 processos andando e que vão seguir o seu curso na Justiça. O juiz federal Sérgio Moro é o responsável pelo caso na primeira instância do Judiciário. Ele aceitou 39 denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal. O desembargador federal Fausto de Santos destaca a importância dessa decisão. Eu acho que é um ambiente favorável ao processamento do caso e que estão deixando o juiz trabalhar da maneira que tem que ser, apurando a prova e dando o seu veredicto. Certo ou errado, isso depois vai ser corrigido se for o caso. O importante é que o juiz está tendo a liberdade de decidir e, com isso, dar a sua manifestação em primeiro grau. 39 suspeitos se tornaram réus entre executivos de empreiteiras e da estatal por decisão da Justiça Federal. Nós não esperaríamos nada diferente dos juízes federais que são responsáveis pela Operação Lava Jato, seja em primeira instância ou em segunda instância, e também os tribunais superiores. E aos poucos é exatamente isso que vai se desenhando. Outros envolvidos estão no alvo ou presos. Nestor Cerveró, ex-diretor de Relações Internacionais da Petrobras. O ex-diretor Renato Duque chegou a ser detido, mas foi liberado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Está preso também um dos lobistas envolvidos, conhecido como Fernando Baiano. Presidentes e vice-presidentes de várias empresas ou estão presos ou em liberdade com restrição. Atuação rápida do judiciário para um caso tão complexo. Eu acho que o que fica dessa operação, que tem ficado da operação, é uma atuação firme da Justiça, uma atuação que está sendo rápida, dentro da complexidade que o caso se apresenta. Uma avaliação positiva. Existe um magistrado, que é o Sérgio Moro, atuando
de maneira sistemática e firme, isso é muito bom, é assim que precisa ser. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, decidiu pelo acordo de delação premiada para tentar a redução de pena, caso seja condenado, e começou a revelar em depoimento à Justiça detalhes da participação de empresários e políticos. Nós tínhamos reuniões com uma certa periodicidade com esse grupo político, né? E essa periodicidade, então, se comentava, ó, recebemos isso, recebemos aquilo, etc. Na minha agenda, que foi apreendida na minha residência, tem uma tabela que foi detalhada junto ao Ministério Público, e essa tabela revela vários valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. Em seguida, o doleiro Alberto Youssef também optou pela delação premiada e prestou depoimento. O conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha uma obra na Petrobras, algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas é que todas elas tinham que pagar 1% para a área de abastecimento e 1% para a área de serviços. Ele confirmou também o próprio envolvimento no esquema. Esse assunto ocorria nas obras da Petrobras. Eu era um dos operadores. Tá, mas o que ocorria exatamente? Qual que era o seu papel? Quando que o senhor começou a se envolver com essa questão especificamente? Eu me envolvi com essa situação especificamente de meio de 2005 ou setembro de 2005, outubro de 2005 até agora, no final de 2012, enquanto o Paulo Roberto esteve na diretoria da Petrobras. Com o decorrer dos depoimentos dos envolvidos e a apuração de documentos, novas provas aparecem a cada etapa da operação. A investigação foi dividida em várias fases e envolve diversos crimes. Lavagem de dinheiro, crimes financeiros, associação ao tráfico internacional de drogas e evasão de divisas, formação de quadrilha, ocultações de provas, corrupção, formação de organização criminosa. A ação de improbidade se dá em relação a esses diretores, gerentes e também aos agentes públicos, né, aos integrantes do aparato estatal que de alguma maneira contribuíram, e eles podem sofrer várias sanções se realmente o judiciário reconhecer a prática do ato de improbidade. É o que está sendo feito. 6 empreiteiras podem ser condenadas a pagar 4 bilhões e 47 milhões de reais por improbidade administrativa. Qualquer contratante, né, quando participa de fraude, contribui para adulterar procedimentos licitatórios, ou então quando promove desvio de recursos, como está se comprovando com a Operação Lava Jato, elas se submetem àquelas sanções administrativas, podem ser aplicadas pela própria administração pública, como é o caso de advertência, multa, suspensão na participação de licitação e declaração de inidoneidade. A declaração de inidoneidade impede a empresa, seja ela qual for, de participar de qualquer procedimento licitatório enquanto ela não devolver aos cofres públicos aquilo que foi desviado. É a esperança pelas ruas de quem ganha vida com honestidade. Espero que não vire tudo em pizza.